E aí, pessoal? Então, a gente vai dar continuidade falando ainda sobre essas contas, seguindo o estudo das nossas contas. E agora a gente vai começar a falar desses grandes agrupamentos de contas. Então, a gente vai dar uma estudada melhor, olhar com mais carinho, com mais detalhe, essas contas que a gente trabalhou. A gente estudou o plano de contas na aula anterior. A gente viu como era feita a coisa estruturada e agora a gente vai entender melhor cada conta. A gente vai estudar melhor cada uma dessas contas. E aí na aula de hoje a gente vai falar de maneira geral sobre esses agrupamentos e a gente vai falar das contas do ativo. Na próxima aula que a gente vai entrar nas contas do passivo. Então aqui só recapitulando, a gente tem a estrutura aqui de um balanço patrimonial de acordo com a legislação que é vigente, muito semelhante ao que a gente trabalhou em sala, só não é igual porque aqui tem novas contas que a gente não estudou ainda, que a gente não fez uso, então vocês não sabem especificamente como tratar essas contas ainda, mas vão saber em breve. Então, ativo, lado esquerdo, passivo, lado direito. Dentro do ativo, a gente tem duas grandes classificações, circulante e não circulante. Dentro do não circulante, a gente vai estudar o realizável a longo prazo, os investimentos, imobilizados e intangível. A gente vai entender detalhes sobre cada uma dessas subcontas e a gente vai estudar algumas outras contas novas que estão por aqui que a gente não estudou ainda. Semelhantemente, a gente vai fazer na próxima aula, no caso, com o passivo. Aí o passivo ele se subdivide em circulante, não circulante e patrimônio líquido. Vamos estudar também detalhes de maneira geral sobre esses subgrupos e depois a gente entra para conversar aí sobre algumas contas que a gente não utilizou ainda e que elas são contas comuns. Então, a gente agora vai, como eu disse a vocês, a gente vai seguir nessa parte mais detalhada, mais conceitual, porque agora vocês vão expandir aquele conhecimento que vocês obtiveram. Vocês aprenderam a fazer lançamentos a débito, lançamentos a crédito. A gente utilizou algumas contas que são contas bem básicas. A gente vai descobrir mais detalhes sobre essas contas que a gente utilizou e a gente vai conhecer novas contas, porque se vocês se depararem com balanços patrimoniais aí pela frente, na vida real, vocês vão saber pelo menos interpretar as contas que são básicas, que são um pouquinho além daquelas que a gente já estudou. Aí vamos lá falar primeiro do ativo circulante, na verdade não do ativo, né? Do circulante e do não circulante. A gente sabe essas regrinhas básicas, isso aqui é mais para recapitular, na verdade. No circulante, a gente já sabe que vão ser valores que serão realizados ou recebidos dentro do próximo ano, a partir da data do balanço. E isso aqui, ó, começa agora a ser importante. Deixa eu pegar aqui um marcador. Isso aqui é que é algo para a gente levar em consideração agora. A gente falava o tempo inteiro que circulante é justamente, ó, dentro do circulante vai ficar aqueles valores que vão ser recebidos em um ano, ou pagos em um ano, quando é no caso do passivo. Mas um ano a partir de quando? A gente nunca se perguntou, a gente nunca conversou sobre isso. Vai ser um ano a partir da data do balanço. Então, quando você está elaborando seu balanço, está finalizando lá um período, está elaborando o balanço. É a partir daquela data, é aquela data que você toma como métrica para definir quem fica no circulante e quem vai para o não circulante, tendo como marcação aquilo ali. Se for dentro de um ano a partir daquela data, fica no circulante. Realizados ou recebidos após 365 dias da data do balanço, vai para o não circulante. Isso serve tanto para o ativo como para o passivo. No ativo, vão ser recebimentos até um ano no circulante e, na verdade, recebimentos e conversão em dinheiro, porque recebimento você está convertendo em dinheiro. E não circulante é aquilo que você vai converter após um ano. E no passivo, aquilo que você vai pagar dentro de um ano fica no circulante e que você vai pagar após um ano no não circulante. Então, a gente já tinha conversado sobre isso, é só para dar ênfase na coisa. E a gente tem um detalhe aqui, ó. No caso de empréstimo, que empréstimo a gente paga parcelado. Então, vão ter parcelas
que a gente paga dentro de um ano, vão ter parcelas se for um empréstimo a longo prazo, que vão ficar para após um ano. Como é que a gente faz esse lançamento? Então, é outra coisa que não surgiu, a curiosidade, e que a gente não tinha conversado sobre isso ainda também. Então, como é que a gente vai trabalhar com isso aí, ó? Pega as parcelas que você vai quitar elas até o prazo de um ano, a partir daquela data do balanço, e elas vão ser lançadas no passivo circulante. Parcelas que vencem após um ano, se você tem um empréstimo de 3 anos, de 4 anos, enfim, todas as parcelas que vencem após um ano, a partir da data daquele balanço, vão ser classificadas no passivo não circulante. Então, mesmo que seja o mesmo empréstimo, e aí você tem esse empréstimo, você está pagando mensalmente, parcelas mensais, e você vai pagar isso durante 3 anos. Mesmo sendo o mesmo empréstimo, você vai ter 2 lançamentos. Um lançamento no passivo circulante, das parcelas, correspondente ao valor das parcelas que você está devendo e que você vai pagar nesse período do primeiro ano, e vai fazer um lançamento no passivo não circulante, correspondente às parcelas do segundo e do terceiro ano. Então, só ver quanto detalhe tem que a gente não tinha se apegado ainda. E também não adiantava tentar ter explicado essa teoria antes da gente fazer os lançamentos que a gente fez, porque vocês não iriam compreender muito bem. Então, agora a gente já sabe sobre o que a gente está conversando, então foi mais fácil da gente dialogar e aprender esses detalhes. Então, isso aqui é só a demonstração cronológica, onde minha métrica é a data do balanço. A partir da data do balanço, até 365 dias, a gente lança no circulante. Após 365 dias, a gente vai lançar no não circulante. Quando se levantam, e aí isso é uma observação, um detalhe, quando se levantam balanços em períodos menores que um ano, o conceito de curto e longo prazo eles permanecem o mesmo. O que é isso? Vamos supor que a empresa ela faz o balanço dela trimestralmente, porque ela gosta de ter um controle e tudo mais. Ou ela faz mensalmente. Enfim, independentemente de quanto e quantos períodos você faz seu balanço, esse prazo de um ano ele não vai mudar. Não é porque você faz seu balanço trimestralmente que seu circulante vai ser só 3 meses e passado 3 meses vai ser não circulante. Não. O prazo continua exatamente o mesmo. Você vai lançar no seu circulante tudo que for ser quitado ou recebido até um ano, e você vai lançar no seu não circulante tudo que for ser quitado ou recebido após um ano. Essa métrica continua o mesmo, sendo de um ano, a partir daquela data que você está elaborando seu balanço. Aí outro detalhe, sobre esse outro detalhe a gente também conversou, mas bem parcialmente quando a gente estava estudando as situações patrimoniais, é a situação do patrimônio líquido negativo, que ele ocorre justamente quando a gente tem insolvência relativa ou insolvência absoluta. Vocês lembram disso? Não lembro, eu vou mostrar. Que é justamente a situação onde meu ativo ele é menor do que meu passivo. Ou seja, eu tenho mais dívidas, tenho mais deveres do que bens e direitos. Nessas situações, nosso patrimônio líquido ele fica negativo, como a gente tem aqui, ó. Observem aqui nessa tabelinha que a gente tem um patrimônio líquido negativo. Essa primeira situação, é só relembrando, a gente já viu isso, é de insolvência relativa. Por que que ela é relativa? Porque apesar de eu ter um patrimônio líquido negativo, eu ainda tenho algo aqui no meu ativo. Então, meu passivo ele é maior que o meu ativo, porém, meu ativo ele não é zero. Então, eu estou insolvente, mas é relativo. Eu vou conseguir pagar ainda um pedaço das minhas dívidas. Então, vê aqui ó, que o patrimônio líquido está apresentado negativo. A mesma coisa acontece quando a gente está nessa situação aqui. Ó, outro exemplo é o exemplo de insolvência aqui absoluta. E a insolvência absoluta porque tudo que eu tenho é absolutamente dívidas. Eu não tenho nada aqui no meu ativo. Então, tenho aqui meu patrimônio líquido também negativo. É o que está sendo dito aqui, ó. Nessas duas circunstâncias,
e insolvência relativo ao absoluto, a gente tem um patrimônio líquido negativo. Sempre que isso acontecer, de acordo com essa resolução contábil de 99, foi dito que o patrimônio líquido ele tem que ser demonstrado no ativo, após todas as suas contas com seu valor final denominado passivo a descoberto. Quando a gente estudou essas situações aqui, eu comentei com vocês sobre isso, passivo a descoberto. Eu coloquei aqui porque eu imaginei que vocês não iam lembrar. Então, o que é isso? Quando isso acontecer, a estrutura correta de fazer o lançamento contábil é essa que está aqui, ó. Eu não vou deixar aqui abaixo do meu passivo o meu patrimônio líquido negativo. Ele vai vir abaixo de todas as contas do meu ativo e ele vai vir com a continha chamada patrimônio ou passivo a descoberto. Sempre, isso é uma regra contábil que desde 99 ela tem que ser atendida. Mesma coisa aqui, ó. Aqui a gente não tinha a representação das contas do ativo, porque a insolvência absoluta não tinha nada no meu ativo. Então, vem para cá como passivo a descoberto e aqui do meu lado direito vão ficar só as minhas dívidas. Então, sempre que isso acontecer, saibam que a gente tem a situação do patrimônio líquido negativo e que ele tem que ser lançado com a conta chamada passivo a descoberto. Aí vamos seguindo. Aí vamos agora entrar especificamente nos nossos ativos. Agora, até então, a gente está vendo de maneira geral alguns detalhes sobre o nosso balanço patrimonial. E agora a gente vai entrar, de fato, na avaliação dos nossos ativos. E aí, recapitulando, dentro do ativo a gente vai ter duas grandes contas, ativo circulante e não circulante. Dentro do não circulante a gente vai ter essas 4 subcontas aqui. E aí a gente vai estudar primeiro o circulante, e a gente vai ver várias continhas aqui dentro do circulante, detalhes, contas que a gente não conhece. Depois é que a gente vai seguir para o não circulante. Então vamos aí, ó, primeiro para a avaliação dos circulantes. No circulante a gente vai estudar essas continhas aqui, que são contas básicas, algumas a gente viu, algumas a gente não viu. Então, caixa e bancos a gente já viu. Aplicações financeiras a gente trabalhou com elas, então a gente vai ver só mais alguns detalhes. Títulos a receber a gente também já trabalhou com eles. Vamos ver bem pequenos detalhes acrescentados. Isso aqui é novidade. Critérios de liquidação, créditos de liquidação duvidosa. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, entender o que é que essa conta significa. Percebam que ela é uma conta que ela vem como uma redutora do nosso ativo, ela vem subtraindo o nosso ativo e daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Estoques, tem alguns detalhes, a gente trabalhou muito com essa conta, mas tem alguns detalhes que a gente vai acrescentar. Adiantamentos é uma novidade, a gente ainda não estudou sobre isso. Outros créditos também é meio que uma novidade. E despesas do exercício seguinte também vai ser uma novidade. Então, a gente tem aí 4 contas que a gente não estudou até agora e 4 contas que já foram estudadas, a gente vai ver só mais alguns detalhes. Aí, primeiro, caixas e bancos, ambas as contas são de liquidez imediata, então sempre comentei com vocês que são as contas de maior liquidez, que elas sempre vão estar no topo do nosso ativo. Caixa vai ser o valor em espécie, que fica na própria empresa, e normalmente são usados nas operações de compra e venda diária, porque é o que está lá no nosso caixa. E o banco representa o valor nas contas bancárias da empresa, a empresa pode ter uma ou mais contas bancárias, e vai ter disponível ali para utilização de débitos, cheques ou saque. Então, tudo isso aí a gente já trabalhou, foi só para deixar claro mesmo. A gente vem para as aplicações financeiras. Os valores aplicados em títulos e valores mobiliários, eles devem ser avaliados pelo valor de aquisição, mais os juros e variação monetária. Ou seja, quando a gente criava lá nossa conta em aplicação financeira, a gente fazia isso, sem necessariamente estar descrito em um conceito. Então, a gente colocava o valor, que é meio que da aquisição, que é o que a gente aplicou, a gente registrava lá na aplicação. Depois a gente, todos os juros que ia sendo gerado daquela
daquela própria aplicação financeira, a gente fazia 2 lançamentos. A gente lançava a débito na própria conta dessa aplicação financeira e a crédito em receita com juros. Então, a gente estava lá atualizando elas com essa questão dos juros. E sobre a variação monetária, se isso estiver registrado no contrato dessa aplicação financeira, toda variação monetária que for sofrendo, seja de inflação, seja de moeda, de câmbio e tudo mais, isso vai ter que ser atualizado lá também. Sempre que for uma atualização acima, vai ser feito um lançamento a débito na conta de aplicação financeira e a créditos em receitas com aplicações financeiras. E se for uma variação de queda, a gente tem que registrar um crédito nessa aplicação financeira, porque eu vou reduzir, e tem que registrar um débito nas nossas despesas com a aplicação financeira, porque se perder o valor, você perdeu alguma coisa, então isso vai ser registrado como despesa. Devem ser calculados desde a data da aplicação até a data do encerramento do balanço, então tudo isso tem que estar atualizado até o momento que você está fazendo o seu balanço. Os valores dos juros obtidos dos cálculos dos juros dessa variação serão contabilizados como receita financeira, como eu já falei para vocês, a contrapartida vai ser em receita financeira ou despesa financeira, se for uma queda. E tem 2 tipos básicos de aplicação financeira: as aplicações financeiras mantidas até o vencimento e títulos para negociação. Então, vão ter certas aplicações que você compra para manter, porque você quer o rendimento daquilo ali, e tem aplicações que você faz comprando ações para estar negociando. Então, aquilo vai virar meio que um objeto também de obtenção de lucro, porque você vai estar tentando vender por um preço maior do que você comprou e por aí vai. A outra conta, títulos a receber, é outra continha também que a gente já trabalhou bastante com ela. Então, a gente só vai ter 2 detalhes, 2 observações a fazer sobre ela, com relação a essa cláusula de variação monetária. Se existir essa cláusula, os direitos devem ser atualizados até a data do encerramento do balanço, utilizando a taxa de câmbio ou índice determinado, contabilizando tal variação como receita financeira. Então, é o que eu falei para vocês agora há pouco também. Se no contrato desses títulos a receber é um direito nosso. Se na hora que o camarada ficou devendo, foi acordado nesse contrato dessa dívida, que o valor dessa dívida seria atualizada, seja por câmbio ou o que for, na hora do balanço isso tem que ser registrado, essa atualização, e contabilizado lá como receita financeira ou como despesa financeira. Sobre juros embutidos nas operações a prazo, a gente também não fez nenhum exemplo contendo juros. Todos os exemplos que a gente fez, tanto de títulos a pagar como de títulos a receber, a gente dizia que ia desconsiderar os juros para facilitar lá o desenvolvimento. E aí, como é que a gente trabalha com esses juros obtidos ou embutidos na operação? O que é que isso quer dizer? Vamos supor que, como isso é título a receber, vamos supor uma venda que a gente está fazendo. Você vai vender uma determinada mercadoria e se for à vista ela é R$ 1.000. Vou registrar aqui os valores só para demonstrar mesmo. Se for à vista ela é R$ 1.000 e se for a prazo ela vai ser 1.100. Então essa situação aqui de 1.100, ó, é o que a gente está chamando de operação com juros embutidos na operação. Você vai vender, você vai dizer ao cliente que aquela mercadoria custa 1.100. Quando isso acontecer, a gente tem que fazer alguns ajustes. Vou ler aqui para vocês, depois eu explico. Então, será necessário realizar o ajuste a valor presente desses créditos. Esse valor presente desses créditos é o que a gente teria como sendo calcular o valor presente. Não sei se vocês já pagaram matemática financeira, mas enfim. É calcular o valor dessa dívida sem juros algum. Seria a gente encontrar esses R$ 1.000 aqui, ó. Seria a gente tem que ajustar esses 1.100 para R$ 1.000. O valor dos juros, eles não devem ficar registrados em receita de venda, porque receita de venda é propriamente a receita que você obtém pela venda da sua mercadoria, pela sua produtividade. Essa receita a mais de R$ 100 que a gente está vendo aqui, não foi pela sua produtividade,
ela é proveniente de juros, de negociação, de transação. Então, ele não deve ficar registrado na sua receita de venda, porque assim a gente homogeneiza o valor das vendas à vista e a prazo, ou seja, a gente deixa igual o valor, o rendimento que a gente tem, tanto fazendo sendo a venda à vista, como a venda a prazo, que isso é o correto. Não é porque você vai vender a prazo que o seu rendimento tem que ser maior com aquele item. Então, a gente deixa sendo igual a nossa receita de venda, tanto fazendo uma venda à vista como uma venda a prazo. E aí, quando os juros forem devidos, ou seja, quando for ser pago de fato, eles serão lançados como receitas financeiras. Então, desse exemplo aqui que eu supus para vocês, ó, R$ 1.000 seria a minha receita de vendas, e eu teria que lançar a parte R$ 100 como uma receita financeira, porque foi uma receita proveniente de juros e não proveniente das minhas vendas do produto. Então, isso é um detalhezinho aí. A gente registraria 1.100 como sendo o valor da operação. Como é um título a receber, a gente colocaria como clientes ou títulos a receber 1.100. E em contrapartida, 1.000 seria em receita de vendas e 100 seria em receitas financeiras, são receitas provenientes de juros e por aí vai. Então, só esses dois detalhes aí sobre títulos a receber. E aí, agora a gente vai falar desses créditos de liquidação duvidosa que eu mencionei lá para vocês, que ela era uma contazinha redutora do ativo. O que é que significa isso? Já começa dizendo isso aí no slide. Ó. É uma conta do grupo de contas redutoras do ativo. Então, ela tem saldo, se ela é uma redutora se ela é uma redutora do meu ativo, ela vai ter o saldo contrário às demais contas. Então, mesmo ela estando no ativo, ela é de natureza credora e não de natureza devedora. Ou seja, se eu aumento um valor nessa conta de liquidação duvidosa, que ela é uma conta redutora do meu ativo, se eu aumento um valor nela, eu estou fazendo um crédito nela. Se eu diminuo um valor nela, eu estou fazendo um débito nela, porque ela vai ser o inverso das demais contas do meu ativo. Quando a empresa vende a prazo, e aí vamos ver o que é que significa essa conta aí. Quando a empresa ela vende a prazo, ela corre o risco de receber ou não o dinheiro devido pelo cliente. E certamente ela não vai receber 100% desse valor. Isso a gente sabe que é verdade. Sobretudo quem já trabalhou, quem já tentou empreender, por aí vai, a gente vê na prática que isso é muito verdade. Quando a gente vende a prazo, a gente nunca recebe 100% do valor. Sobretudo, eu estou falando isso de empresas, né? Porque no cartão você recebe, mas estou falando de empresas que trabalham com cheque, com promissória e tudo mais. Então, sempre tem aquele cliente inadimplente. A essa conta dos créditos de liquidação duvidosa, que a gente chama também de contas CLD, ela existe justamente para reconhecer essa parcela que a empresa não vai receber, ou seja, essa parcela de inadimplentes, essa parcela de gente veaca, por assim dizer. E aí, como é algo que eu não vou receber, eu vou ter que registrar isso de maneira onerosa no meu resultado, ou seja, eu tenho que registrar isso como uma perda. E a empresa deve considerar os fatores de riscos conhecidos para que se possa estimar criteriosamente essa expectativa que a gente tem de perdas de contas a receber. Então, a empresa ela estima aí seus fatores de risco. Que fator seria esse? Ó? Ela deve usar o valor das perdas já conhecidas, ou seja, olhe para quem lhe deve e já identifique de cara quem são seus clientes que estão ali em falência, em concordata, já cambaleando das pernas e saiba que eles são um risco para você. Além desses clientes que você já tem o risco eminente, adicione, tem um valor adicional de provisão com base na taxa de inadimplência ocorrida nos anos anteriores. Porque tem gente que vai lhe ver a cara por safadeza mesmo. Não é porque ele não está conseguindo pagar, ou enfim. Além desses que já estão gritantes, que vai existir a inadimplência, faça uma provisão, faça uma previsão baseada nas inadimplências que você teve no ano passado. Junte esses dois fatores e crie, na verdade não é crie, né?
estime mais ou menos um percentual de perda que você vai ter diante desse cenário que você está analisando. Baseado nisso, você faz sua contabilização. Aí sua contabilização vai ser o seguinte: primeiro lança os débitos, depois os créditos, como a gente vinha trabalhando. Se vai ser uma perda que você vai ter um débito em despesa com o CLD, que é justamente crédito de liquidação duvidosa, e você vai registrar um crédito nessa conta lá do seu ativo. Você está aumentando a conta, mas ela é uma conta, como eu disse a vocês, é inversa, porque ela é redutora do ativo, então um crédito na conta CLD. Aí tem um exemplozinho para a gente fazer, só para demonstrar bem rapidinho como faz a aplicação desse lançamento aí. A empresa Esporte, ela tem aí 6 milhões em duplicatas a receber e tem por base uma análise dos seus clientes com dificuldades financeiras, bem como sua taxa de inadimplência do ano passado. Ela estimou um percentual médio de 2,5% para representar as perdas em relação ao saldo dessa conta que ela tem de clientes, no momento que ela estava encerrando o balanço. E aí pede para demonstrar como seria feito esses lançamentos. Então, ó, a gente tem aqui uma conta de duplicatas a receber de 6 milhões e a gente sabe que 2,5% disso aí ela estipulou como sendo o que ela está prevendo que vai perder. Então, isso aqui é quem vai alimentar o nosso saldo da nossa conta CLD, que é de créditos de liquidação duvidosa. Então, a gente vai calcular 2,5% de 6 milhões, é só vocês multiplicarem, só calcular 2,5% desse valor. E aí, a gente vai obter aí, ó, que o que ela estima não receber, o que ela estima que tem um risco muito grande dela não receber, é 150 mil. Então, 150 mil você vai lançar como despesa, com créditos de liquidação duvidosa, e um crédito lá na sua conta redutora do ativo de 150 mil. Então, esses são os lançamentozinhos que a gente vai fazer. Se vocês não lembram que continha é essa, volta aí um pouquinho os slides, volta um pouquinho o vídeo, ou acompanhe no slide que vocês estão em mão. Vocês vão ver que eu mostrei lá que ela era de fato uma redutora do ativo, ela tem até um sinalzinho negativo na frente. Próxima conta, estoques. A gente trabalhou muito semelhante a mercadorias. A gente usava estoques, a gente usava mercadoria, o mesmo raciocínio. Então, só dando alguns detalhes a mais agora. Os estoques eles devem ser avaliados pelo custo de aquisição ou valor de mercado, dos dois, o menor. Isso aqui a gente não tinha conversado sobre ainda. Todos os exemplos que a gente fez, a gente registrou o estoque pelo custo de aquisição, que é o mais comum de acontecer. A gente comprava um determinado item e estava registrando lá no nosso estoque, ele por esse custo de aquisição. Mas existe essa situação que ele pode ser registrado também pelo valor de mercado, ou seja, dos dois o menor. O que é isso? Vai existir a situação que você compra um determinado item e ele pode acontecer de ficar obsoleto. Se ele ficar obsoleto, o que é que acontece? Ele perde o valor. E aí, para você não perder pelo pé, você acaba vendendo mais barato do que o valor que você pagou por ele. Porque você perde menos se você conseguir vender. Quando isso acontece, o registro no seu estoque tem que ser pelo valor de mercado, que é pelo valor que você está vendendo, porque esse valor de mercado caiu. Porque dos dois, comparando o custo de aquisição com o custo de mercado, você tem que escolher o menor. Então, se você está vendendo ele um valor inferior ao custo daquele que você adquiriu, o seu registro no estoque tem que se dar pelo valor pelo qual você está vendendo. Aqui tem mais ou menos dizendo, explicando isso que eu falei para vocês também. Se em casos excepcionais o valor de venda das mercadorias em estoque for menor do que o valor de compra, deverá ser avaliado por esse valor, lançando a diferença como despesa ou prejuízo na aquisição de estoques. Então, ó, tem esse detalhe aqui agora. Se meu estoque, vamos supor que eu tinha mercadoria lá registrada de R$100. Vou fazer exemplos aqui bem simples, só para vocês entenderem a lógica do lançamento. Só que aquele meu estoque, ele perdeu valor
e eu não consigo mais vender ele por um valor acima disso, nem por um valor igual a esse. Eu consigo vender ele por R$ 80. Então, entre eu perder 100 e eu vender por 80 e só perder 20, é melhor vender por 80. Então, isso aqui vai ser o registro que eu vou ter do meu novo estoque, vai representar o meu estoque. Então, quando a gente for dar baixa nesse estoque aqui, a gente vai ter que foi custo da mercadoria vendida foi 80. Eu não vou botar mais o 100, porque eu tenho que custear de acordo com o menor desses dois valores. E a diferença, ou seja, os R$ 20 eu vou lançar como despesa ou prejuízo nessa aquisição de estoque. Então, os R$ 20 que vai ficar faltando eu lançar, a gente faz um lançamento em despesa ou prejuízo com estoque. Então, a gente criaria esse novo razoamento de despesa e esses R$ 20 seria lançado lá. Então, a gente precisa registrar que houve essa perda, que houve essa desvalorização aí, beleza? Mas a regra básica é justamente a que a gente vem usando o tempo inteiro, que é a contabilização pelo valor de custo. E aí, esse valor de custo, um detalhe sobre ele, como é que a gente calcula esse valor de custo? Porque ele estava sendo dado prontinho o tempo inteiro nos exemplos que a gente fez também. É o valor de compra da mercadoria mais as despesas necessárias, por exemplo, frete. Se você tiver mais despesa acoplada a isso, você tem que adicionar para colocar à venda, exclusos os impostos recuperáveis, que normalmente é o IPI, ICMS, PIS e COFINS. O que é isso? O que é que são impostos recuperáveis? Por impostos recuperáveis, na teoria vocês devem ter estudado isso quando vocês estudaram. Vocês já devem ter visto isso, não sei, enfim. O que é que seria esse impostos recuperáveis? Quando a gente vai comprar uma determinada mercadoria, isso tem toda a estrutura de compra. Tem certos impostos que a gente paga, mas quando a gente vende a nossa mercadoria, a gente repassa esse imposto para o próximo elo dessa cadeia de suprimentos, dessa cadeia de vendas. E aí isso é o que a gente chama de imposto recuperável. A gente paga ele em determinado momento do tempo, porém, quando a gente vende nossas mercadorias, ele é passado adiante. Então, a gente vai recuperar esse valor. Então, se eu vou recuperar esse valor, é injusto que eu coloque ele como sendo custo da minha mercadoria. Porque, na verdade, ele não vai ser custo da minha mercadoria. Ele vai ser recuperável, eu vou pegar ele de volta. Então, eu tenho que subtrair ele do custo dos meus produtos, para poder obter o valor real. Então, esse valor do custo vai ser o valor da compra da mercadoria, mais qualquer despesa que você tenha, menos tudo que você vai recuperar desses impostos aí. Isso aí eu estou deixando claro para vocês como funcionam, mas não é que eu vá cobrar a fio passo a passo disso aqui, não. É só para vocês terem noção de como a coisa funciona. Outra conta, adiantamentos. Essa é uma conta nova. A gente não tinha trabalhado com ela até então. O que é que vai ser isso aí? O adiantamento é uma classificação contábil condizente a uma antecipação monetária para recebimento de algum bem ou serviço futuro. O que é isso? Vamos supor a situação que você comprou do seu fornecedor matéria-prima e você já fez o pagamento dessa matéria-prima, só que você vai receber ela daqui a um mês. Então, você teria que registrar o pagamento efetuado. Em contrapartida, você não pode registrar estoque porque você não recebeu. Então, você registra em adiantamento a fornecedores. Por que isso é uma conta do ativo? Porque é um direito seu receber aquilo. Então, tudo que você adiantou um pagamento, uma antecipação monetária, e você vai posteriormente receber essa contrapartida, seja de serviço, seja de produto, isso tem que ser registrado como adiantamento. E aí a gente tem dois exemplos, são dois exemplos principais, que seria adiantamento a fornecedores, foi justamente esse exemplo que eu citei para vocês. Ocorre na aquisição de matérias-primas, mercadorias, imobilizados, e resulta em um direito da empresa em receber o item que já foi pago.
Por outro lado, tem também o adiantamento a empregados. Então, pode ocorrer quando a empresa paga antecipadamente um adiantamento mensal, por exemplo, quando paga recibo de férias, paga as despesas relativas a vale de alimentação e etc. Então, como é que funciona isso? Por exemplo, empresa que elas trabalham com vale alimentação. Você recebe anteriormente ao mês trabalhado o valor do vale alimentação que você vai usar no próximo mês. Porque supostamente o vale alimentação é para você estar se alimentando durante o período que você está trabalhando. Então, a empresa ela vai pagar antes uma despesa que seria futura, para o mês futuro. Então, ela deu um adiantamento, ela não pode lançar aquilo lá já como uma despesa acontecida, porque ela é a despesa referente a outro período, ao próximo mês. Então, ela lança como um pagamento de adiantamento a empregados. Então, vai sair o dinheiro da empresa, vai haver um crédito, seja em caixa, em banco, o que for, e vai haver um débito em adiantamento a empregados. Por que que não vai haver um débito em pagamento de despesas com vale de refeição? Porque aquela despesa, ela só pode ser lançada, isso é um dos princípios contábeis, a gente vai estudar ainda. A despesa, ela só pode ser registrada como despesa no ato da ocorrência daquele fator que está gerando aquela despesa. Então, se eu estou pagando um vale de alimentação hoje, que vai ser usado ainda nesse mês posterior, o usufruto, a despesa, ela não aconteceu de fato ainda. Então, se ela não aconteceu de fato ainda, ela não pode ser registrada como despesa. Então, é por isso que a gente coloca como um adiantamento a empregados para posteriormente ela poder virar uma despesa. Isso é um princípio contábil que a gente vai estudar, mas só para vocês terem essa lógica, já botem isso na cabecinha de vocês. Uma despesa, ela só pode ser registrada quando especificamente de sua ocorrência. Ela só pode ser registrada no período contábil que lhe diz respeito. Caso contrário, a gente está infringindo um princípio contábil. Aí, sobre adiantamento a fornecedores, só dando detalhes agora, o adiantamento pago aos fornecedores será classificado na conta adiantamento a fornecedores, especificamente quando a empresa possuir o controle periódico de estoque e nunca quando for um controle permanente de estoque. Qual a diferença entre esses dois tipos de controles aqui? Controle periódico e controle permanente. O controle periódico de estoque é quando existe uma periodicidade para fazer esse controle. Por exemplo, uma vez a cada mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 2 meses. Então, tem um período onde vai se parar todas as movimentações e vai se contar item por item para poder fazer esse controle. Então, existe uma periodicidade. Já o controle permanente é aquele controle que ele é instantâneo. Todos os itens eles são registrados no sistema e tudo que for saindo você tem que automaticamente ir dando baixa naquele sistema. Isso do estoque permanente, controle permanente, acontece mais em situações quando a gente tem poucas unidades de itens e são itens valiosos, como por exemplo com carro, o carro é um desses exemplos, situações mais nesse sentido. Quando são unidades que a gente tem vários itens e não são valores tão caros, o mais comum é justamente ter esse controle periódico de estoque. E essa conta, adiantamento a fornecedores, ela só vale para as situações de controle periódico. E o documento hábil para se contabilizar esse adiantamento a fornecedores, já que a gente tem que ter documento sempre para todo lançamento que a gente faz, a gente viu isso quando a gente estudou o livro diário, vai ser um recibo de pagamento, porque a nota fiscal ela só pode ser entregue juntamente à mercadoria. Como que a gente faria esses lançamentos nessa situação de adiantamento a fornecedor? No momento do pagamento antecipado, vai existir um débito nessa conta de adiantamento a fornecedores, que é uma conta do nosso ativo, um direito nosso de obter aquilo, então o débito, porque eu estou aumentando. E se eu estou pagando alguém, vai existir um crédito ou na caixa ou no banco.
Quando eu recebo a mercadoria, seria o segundo momento. Então, recebi, vai entrar no meu estoque, vai entrar no meu imobilizado, vai entrar em mercadorias. Então, um débito para registrar que eu tenho aquela mercadoria. E agora eu credito adiantamento a fornecedores. Então, eu subtraio, eu tiro daquela conta esse dever que o fornecedor tinha comigo, porque ele já me entregou a mercadoria. Então, esses seriam os lançamentos aí contábeis para lidar com essa conta que a gente não tinha trabalhado até então. Aí, vamos fazer um exemplozinho, só para demonstrar também. Determinada empresa sem controle permanente de estoque, então, ok, a gente pode usar essa conta, efetuou adiantamento para fornecedores no valor de 100 mil. Tal adiantamento refere-se à fatura ou à futura aquisição de matérias-primas, sendo 12 mil desse valor devido a ICMS recuperável. Isso aqui vai ser importante também para a gente considerar. Executa os lançamentos de adiantamento e posteriormente recebimento das matérias-primas. Aí vamos lá. Primeiro adiantamento. O que é que aconteceu? A gente pagou a esses fornecedores 100 mil reais e a gente não recebeu nenhuma matéria-prima. Então, o primeiro lançamento vai ser desse adiantamento. Então, a gente vai ter um débito na conta de adiantamento a fornecedor de 100 mil e um crédito saindo do banco ou da caixa. Esse vai ser nosso primeiro lançamento, que é o primeiro lançamento que a gente tem aqui, ó. Debitei e creditei, aí supondo que o pagamento foi com o banco de 100 mil reais. Em contrapartida, o que é que acontece agora quando a gente vai receber essa mercadoria? Quando a gente recebe essa mercadoria, eu tenho que dar entrada no meu estoque e eu tenho que tirar lá da minha conta dos fornecedores de adiantamento. Então, o valor, a gente tem que calcular qual foi o valor de fato dessas matérias-primas aí, ó. Que eu paguei 100 mil, mas foi dito que 12 mil era ICMS. Então, o valor dessa minha mercadoria de fato não foi 100 mil, foi 100 mil menos 12 mil. Então, o valor da minha mercadoria de fato, ó, foi 88 mil reais. Então, 88 mil reais é o que eu vou registrar nos meus estoques. Então, débito em estoque de 88 mil reais. Como o imposto que eu paguei, ele é recuperável, então ele não é uma despesa, eu vou recuperar ele se torna um direito meu. Então, débito em ICMS a recuperar, uma conta no meu ativo de um direito meu de recuperar esse imposto depois. Então, débito de 12 mil. E agora os fornecedores não me devem mais nada, então eu credito lá 100 mil na conta de adiantamento a fornecedores, porque eu vou sinalizar que eles não me devem mais esses 100 mil. Então, já está tudo quito. Outros créditos. O que é que seria registrado nisso aí? São as contas a receber. A gente está vendo várias contas aí que cabem nesse quesito de receber no nosso ativo circulante. E aí, nesses outros créditos, a gente vai lançar as contas a receber que não se enquadram nesses grupos anteriores que a gente viu até agora. E tem que ser contas de curto prazo, porque a gente está falando do ativo circulante. Então, deve-se observar a relevância de cada conta do balanço e decidir se vale a pena considerá-las como um item isolado ou não. Ou seja, vão existir situações na vida real que a gente vai ter muitas contas a receber, seja de bens ou de direitos, e que ela tem um valor muito pequenininho. Então, a gente tem que se perguntar até que ponto vale a pena abrir uma conta para cada coisa. Às vezes vocês me perguntavam, professora, isso aqui a gente lança como equipamento, tudo num lugar só, ou a gente lança em contas separadas? E eu dizia, para quesitos didáticos, lance separado, vocês não se confundem lá na frente. Mas imagine isso na vida real, que a gente vai ter muitas coisas para lançar, e a gente vai fazer essa pergunta, eu lanço separado ou eu lanço junto? O que a gente tem que levar em consideração é isso aqui, ó. Qual a relevância dessa conta diante do teu balanço inteiro? Vale a pena lançar ela como item separado ou a gente aglutina numa conta chamada outros créditos? Então, a regra básica, a sugestão, na verdade não é uma regra,
a sugestão que é dada é: nenhum item com menos de 5% do seu ativo circulante ele precisa ser registrado separadamente, porque ele é muito pequenininho comparado no todo. Então, lança lá em outros créditos, coloca junto com outras coisas. Acima de 10% do seu ativo, se ele representar mais de 10% do valor do seu ativo, convém analisar se vale a pena lançar ele isolado ou se a gente coloca ele tudo junto como outros créditos. E acima de 20%, aí ele já tem um valor relevante do teu ativo, certamente ele tem que ser destacado, certamente ele tem que ser lançado numa conta exclusiva para ele. Então, isso é uma sugestão que é dada, e exemplos de itens que podem ser colocados nessas contas outros créditos são justamente esses impostos a recuperar, porque normalmente são valores pequenos comparado com todo o ativo da empresa. Agora, se todos os teus impostos eles passam aí de 10%, será que não é interessante tu criar uma conta impostos a recuperar? Então, isso é muito relativo. Isso vai estar variando aí de empresa para empresa, e o que eu recomendo é vocês olharem essa sugestão aqui, se basear nela para saber se lança tudo ali juntinho como outros créditos ou se é necessário criar uma conta específica para registrar aquele lançamento. E aí, o último elemento do nosso ativo circulante são as despesas do exercício seguinte. Então, isso aí vai se parecer muito com aqueles adiantamentos que a gente viu. Só que adiantamento normalmente é adiantamento com fornecedor e adiantamento com funcionários. Mas não existem outras despesas que a gente paga que ao pagamento, mas ele se refere à despesa do exercício posterior. Então, se é uma despesa do exercício posterior, é injusto eu registrar como uma despesa desse período. Não é válido eu reduzir minha lucratividade desse período por uma despesa condizente ao período posterior. Então, é por isso que a gente tem que registrar a despesa só especificamente quando ela acontece. E aí, para isso serve essa conta, para nos auxiliar com isso, surge essa conta aí de despesas do exercício seguinte. Então, são aquelas pagas com antecedência, mas referentes a períodos de competência subsequente, que é justamente isso que eu estou dizendo para vocês aí. Então, são aplicações de recursos em despesas cujo benefício para a empresa ocorrerão no exercício seguinte. Então, benefício, o momento onde a despesa tem que ser registrada é quando há usufruto daquilo para o qual ela está sendo utilizada. Ou seja, são despesas antecipadas que serão futuramente apropriadas. E aí a gente tem os exemplos clássicos, que seria o seguro. Por exemplo, você vai pagar o seguro de um carro, de mercadoria, de um prédio, o que for. Mas como é um carro, vamos pensar em um carro. Você paga o seguro hoje e é levado pelo ano de hoje a um ano para frente. Então, vamos supor que tu está fechando teu balanço em dezembro e tu pagou em dezembro o seguro do teu carro, mas é levado para o ano seguinte inteiro. Então, essa despesa que tu pagou não é justo, não é coerente, e é por isso que infringe os princípios contábeis, que ela seja lançada como uma despesa de fato, como a ocorrência de uma despesa nesse período desse ano, porque tu só vai usufruir disso no ano que vem. E aí é para isso que serve essa despesa do exercício seguinte. Você iria registrar o pagamento desse seguro, seja saindo do banco ou do caixa, seria um crédito. Em vez de tu lançar um débito em despesa, tu não registra essa despesa ainda, porque tu não usufruiu, então ela não pode acontecer. Tu vai registrar um débito nessa conta despesas do exercício seguinte, que é uma conta que vai ficar no teu ativo. No exercício seguinte, ela vai ser gerada de fato uma despesa, então ela vai subtrair, ela vai diminuir no exercício pelo qual ela de fato ela é responsável. A mesma acontece com o aluguel pago antecipadamente, por exemplo, quando é pedido do calção, que é o famoso calção que a gente paga para poder usufruir. É assinatura de periódicos, por exemplo, assinatura de jornal, de revista, você tem que pagar antes para receber depois. Então, tudo que for nesse sentido, você não vai registrar o débito já como despesa, porque a despesa você não usufruiu daquilo que ela está pagando. Então, você só pode fazer o registro da despesa propriamente dita
nas contas de resultados no exercício seguinte, que é quando convém o momento dela. Enquanto não convém, tem essa conta aí no ativo que nos auxilia e a gente lança como despesa no exercício seguinte. Então, a apropriação dessas despesas relacionadas nesse grupo, ela deve ser feita ao resultado do período a que corresponderem e não ao período que foram pagas. Então, eu registro uma despesa no momento que correspondente ao uso dela e não no momento que eu paguei ela de fato. E aí a gente tem alguns exemplos aí na letra A, por exemplo, aluguéis pagos em novembro, de referência a janeiro do ano posterior. Então, já paguei o aluguel, vou dar um crédito em caixa e vou dar e aí o débito tem que ser acima, e vou ter um débito, só que esse débito não vai ser de despesa, eu não posso registrar essa despesa porque ela não aconteceu ainda. Aí vai ser um débito em despesas do exercício seguinte, que é lá no meu ativo. Mesma coisa, seguros pagos em dezembro para o próximo ano. Então, paguei em dezembro, mas eu vou usufruir no próximo ano. Vai ser esse mesmo lançamento aqui, ó. Salários, aí isso aqui é o inverso, a lógica inversa. Do mesmo jeito que tem despesas do exercício seguinte, a gente poderia ter a lógica, só para vocês entenderem, do despesa do exercício anterior. Então, salários de dezembro que são pagos em janeiro. Quando eu pago isso lá em janeiro, eu não posso registrar como sendo uma despesa de janeiro, porque foi uma despesa referente ao exercício anterior. Então, é basicamente a mesma lógica, só que aí vamos dar ênfase aqui nesses dois exemplos, que é justamente a continha que a gente está estudando de despesas do exercício seguinte. E aí o lançamento eu fiz com vocês ali, mas tem um exemplo aqui bonitinho. No momento do pagamento de despesa antecipada, ou seja, eu paguei a despesa, mas ela não ocorreu ainda, vai ter um débito em despesas do exercício seguinte, conta do nosso ativo, e vai ter um crédito na caixa no banco de onde esse dinheiro esteja saindo. Quando eu me apropriar de fato dessas despesas, vai ser um débito em despesa, porque agora eu vou registrar nas minhas contas de resultado que a despesa aconteceu, e eu credito lá no meu ativo despesas do exercício seguinte. Então, é basicamente o que eu mostrei para vocês, só que aqui está organizadozinho. Aí agora a gente vai entrar na avaliação dos ativos não circulantes. Vimos todas aquelas contas do ativo circulante, vimos as novidades sobre contas já vistas. Aí vamos agora falar sobre os ativos não circulantes. Bora lá. Dentro desse ativo não circulante, a gente vai ter 4 grandes grupos, subgrupos na verdade. Realizável a longo prazo. Aí dentro de realizável a longo investimentos, imobilizado e intangíveis. A gente já falou superficialmente sobre todos eles. Dentro desse realizável a longo prazo, títulos a receber, a gente já falou sobre eles. Isso aqui vai ser novidade. Títulos mobiliários para negociação, títulos mobiliários para venda. Então, a gente vai conversar bem por cima sobre o que é cada uma dessas. E créditos com pessoas ligadas. Então, são 3 novidades que a gente vai ter aí. Em investimento, a gente vai conversar em situação de investimento em empresas ligadas ou em outras empresas. A gente só tinha falado de investimento, mas a gente não tinha falado sobre contas que alimentavam esse subgrupo a investimento. Então, a gente vai ver exemplo de contas. Dentro do imobilizado, a gente já tinha visto isso aqui. Imóveis, máquinas, móveis, veículos, terrenos e por aí vai. Então, a gente já tinha visto, só vai ver mais detalhes. Vai ter mais uma continha aqui, ó, redutora do nosso ativo, que é uma conta de depreciação e exaustão acumulada. Então, ela vai reduzir o meu ativo, porque depreciação é isso. Depreciação a gente vai depreciando determinado bem. E aqui no intangível, a gente viu também que ele existia, mas a gente não viu nenhum exemplo, a gente não compôs nenhum exemplo de como fazia isso. Então, a gente vai ver como é registrada aí essa aquisição de intangível, com marca, software, patentes e por aí vai. Então, mais uma vez, a gente só vai
ter mais detalhes em coisas que a gente já viu e algumas novidades de contas que a gente não tinha visto ainda. Todos os elementos do ativo não circulante, exclusos os classificados no realizável a longo prazo, serão avaliados pelo valor de custo ou pelo custo corrigido monetariamente até a data do balanço. Então, isso aqui é uma descrição geral, na verdade, é uma maneira que a gente tem que avaliar uma regra geral sobre esses ativos não circulantes, exceto os de realizável a longo prazo, que é aqui nosso primeiro grupo, ou seja, todos esses outros, investimento, imobilizado e intangível, eles têm que seguir essa regrinha aí. Eles vão ser avaliados ou pelo valor de custo, ou seja, o valor de custo que foi comprado, ou pelo valor de custo corrigido até a data do balanço. E aí, o que é que determina se vai ser de um modo ou de outro? Essas legislações aqui, ó. De 78 até 95, os anos, do ano de 78 até 95, contabilmente se diria que o custo era para ser registrado o custo histórico corrigido, ou seja, o custo que você comprou, fazendo toda a correção monetária que existisse em cima disso ali. Então, se ele fosse agregando valor, você iria registrando essa agregação de valor. Então, tudo que foi registrado até essa data aí tem que estar seguindo essa regrinha ainda. Tudo que foi registrado após 96, a 1º de janeiro de 96, segue a regra contábil de registro pelo custo histórico, que é o custo do valor que você pagou pelo item. Então, se você comprou um terreno por 100 mil, você vai registrar ele por 100 mil. Você não precisa estar fazendo correção monetária em cima disso. E aí, só um detalhe em cima dessa lei, mesmo você registrando pelo custo histórico, caso haja uma redução, ou seja, se aquele item perde valor, semelhante ao que a gente viu lá no estoque, se a mercadoria ela perdeu o valor, essa perca de valor ela tem que ser registrada. Quem diz isso é essa lei aqui, ó, 2007. Ela determina que deverá ser feita periodicamente uma análise sobre essas três contas, que é o investimento, imobilizado e intangíveis, e se o valor recuperável do ativo for inferior ao valor contabilizado, ou seja, se o valor que aquele bem está valendo agora for inferior, então essa diferença ela deve ser registrada como redutor do ativo e uma despesa na DRE. Então, eu tenho que botar lá que houve uma desvalorização, então vem como redutor no meu ativo, vem subtraindo o valor que esse item tinha lá no meu ativo, e eu tenho que registrar minha perda e ela vai ser registrada lá como despesa. Então, é muito semelhante ao que a gente viu lá na situação dos estoques. E aí, vamos agora falar de cada um desses subgrupos. Dentro do realizável a longo prazo, o que é que teria dentro desse ativo realizável a longo prazo? De maneira geral, são contas de mesma natureza que a gente viu lá no ativo circulante, só que aqui são contas de realização após um ano. Então, são basicamente contas a receber, adiantamento a fornecedores, tudo que a gente viu até agora, só que com realização após 365 anos. Ou seja, vai ser qualquer conjunto de bens e direitos que a empresa tenha que irão se realizar há mais de um ano contábil. Também estão inseridas nesse grupo as contas com direitos sem prazo de vencimento. Então, se você tem um direito de uma determinada empresa, de um determinado cliente, o que for, você tem um direito e não foi estipulado quando era o prazo de quitação disso, isso tem que ser lançado aí no realizável a longo prazo. Porque tem que ser lançado no momento que você se precaver que isso vai ser pago lá para frente. E se for pago antes, ótimo para você. E exemplos de contas que podem compor esse realizável a longo prazo: clientes, impostos a recuperar, empréstimos a sócios ou diretores, por aí vai. Esses empréstimos a sócios e a diretores, não sei se tem mais para frente, eu vou falar logo, não lembro. Sempre que você fizer, quando eu digo você, é a empresa, né? Sempre que a empresa fizer qualquer empréstimo a sócio ou a diretor,
esse sócio, esse diretor fica devendo à empresa, então fica como um direito dessa empresa receber. Mesmo que a data de pagamento acordada tenha sido antes de um ano, o lançamento tem que ser no ativo não circulante, realizável a longo prazo. Por quê? Porque se um diretor atrasa uma dívida, ninguém vai cobrar esse diretor. Então é melhor lançar como se ele fosse pagar por mais de um ano na frente, que se ele pagar antes, ótimo. Se ele pagar após um ano, a empresa já estava preparada aí, já estava supondo que isso ia receber após um ano. Títulos a receber. Agora, dentro desse realizável a longo prazo, vamos olhar as continhas que tem lá, só para a gente, algumas para recapitular e outras para ver detalhes. Então, são valores a receber decorrentes das vendas efetuadas pela empresa a longo prazo. Em alguns casos, situação específica, podem ser originais de duplicatas que não foram pagos no vencimento e houve uma renegociação. Então, existem várias situações nesse sentido, onde a empresa se depara com conta que não foi paga e aí o pessoal liga, renegocia e aí isso vai ser lançado lá para frente e aí provavelmente um ano à frente da data do balanço e elas vão ser lançadas no não circulante. E aí são contas similares a duplicata a receber, clientes, títulos a receber, isso é tudo na mesma perspectiva. Aí a conta nova, que a gente não estudou ainda, que são títulos mobiliários. Basicamente são títulos de propriedade, que é o que a gente chama de ação. Aquele que tinha ali como título mobiliário seriam as ações. São as ações que a empresa tem, que ela comprou de outras empresas e é um bem dela, por isso que é lançado no nosso ativo. E esses títulos mobiliários, eles são adquiridos por instituições financeiras e devem ser registrados pelo valor efetivamente pago e eles têm 3 possíveis classificações. Então, o registro lá, você faz pelo valor que você pagou naquela ação e você tem 3 possíveis categorias. Pode ser títulos mobiliários para negociação, vai ser aqueles títulos que você compra já com o propósito de estar tentando negociar, para tentar vender mais caro, obter retorno, receita em cima daquilo e tudo mais. Vou pular aqui para a situação C, que é o outro extremo. Títulos para serem mantidos até o vencimento. São aqueles para os quais haja intenção e capacidade financeira da instituição de mantê-los em carteira até o vencimento. Então, são ações que a empresa compra sem pensar em se desfazer. Ela compra porque ela quer manter aquilo para ela. Aquilo está dando algum rendimento para ela. E a gente, quando isso acontece, quando eu não tenho pretensão de me desfazer, eu não lanço no realizável a longo prazo. Eu vou lançar lá em investimentos. Quando a gente chegar lá em investimentos, a gente vai falar melhor sobre eles. E tem o intermediário, que são os títulos mobiliários para venda. São aqueles que não se adequam nem na categoria A e nem na categoria B. Ou seja, você nem compra especificamente com o propósito de estar ali negociando o tempo inteiro, nem você também tem pretensão de manter com você. Então você compra, eles estão ali. Se aparece proposta de venda, você está disposto a vender. Se não, eles estão ali sendo um bem seu de direito por enquanto. Créditos com pessoas ligadas. E essas pessoas ligadas, tanto pode ser física ou jurídica, ou seja, essas pessoas ligadas podem ser acionistas, podem ser diretor, ou pode ser jurídicas, podem ser outras empresas parceiras e por aí vai. Então, correspondem ao pagamento adiantado ou valores emprestados a diretores, acionistas, participantes da empresa ou sociedades coligadas, que é justamente a situação de empresas parceiras que não constituam negócios usuais na exploração do objeto social da empresa. Ou seja, basicamente é um pagamento que você antecipou, um valor que você emprestou, que não necessariamente tem a ver com as transações negociais das empresas do dia a dia. E aí, como eu disse a vocês, ó, aqui tinha. Mesmo que a previsão de pagamento seja para o período inferior a um ano, essa conta será lançada no ativo não circulante, porque caso haja atraso de pagamento, não serão feitas cobranças a essas pessoas ligadas. Então, essa continha aí, crédito com pessoas ligadas, é basicamente um direito que a empresa tem, seja com pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que são
atreladas a ela em termos mercadológicos de negócios. E aí foi feito pagamento antecipado ou foi emprestado algum valor. Aí vamos entrar agora na subconta não, no subgrupo investimento. A gente já viu os realizáveis a longo prazo, vamos falar agora sobre os investimentos. A gente não fez nenhum exemplo fazendo lançamento de investimento, eu só disse a vocês que ele existia e que pela ordem ele deveria ficar ali abaixo dos realizáveis a longo prazo. Então, dentro desse grupo, devem ser classificados bens e direitos que a empresa tem a intenção de não vender e que não fazem parte do processo operacional. Ou seja, eu não tenho intenção de vender, eu não pretendo vender ele, então eles são itens permanentes, por isso que eles vão ficando lá embaixo no nosso ativo, mas eu não estou fazendo uso deles ainda, eles não entraram no meu processo produtivo, no meu processo das minhas operações. Por exemplo, aqui, ó, se a empresa ela compra um prédio ou um terreno do qual não faz uso imediato nas suas operações, enquanto não utilizado, ele é mantido no grupo de investimentos e não no grupo de imobilizado. Se você tem um prédio e você está fazendo uso desse prédio, ele é imobilizado. Se você comprou um prédio e você não está fazendo uso dele ainda, ele está lá paradinho, ele vai ser um investimento. Então, é um detalhe mínimo que interfere se esse lançamento vai ser feito no subgrupo de investimentos ou no subgrupo de imobilizados. E aí a segunda situação, aquisições de ações ou cotas de outras empresas em caráter de permanência, que é justamente o que eu citei agora há pouco. Quando você compra ações que você não tem pretensão de vender, você vai estar lançando lá nos investimentos. E aí os casos mais comuns desse tipo de ações é em outras empresas, né, quando você compra, você faz esse investimento em caráter de permanência, são as situações de empresas coligadas. O que é que seriam empresas coligadas? É quando você compra ações que representem pelo menos 20% daquela empresa, ou mais. E empresas controladas, é quando você tem aí pelo menos 50% dessas empresas. Então, em geral, só se tem ações com caráter de permanência, com essa intenção de permanência, e aí que vão ser lançadas no subgrupo investimento, nessas situações de empresas coligadas e de empresas controladas. Então, é quando você tem um percentual de ação alto nessas empresas. E aí, além do valor do custo, corrigido monetariamente ou não, depende do contrato, as ações de empresas coligadas e controladas, elas devem ser avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. O que é isso? O que é que a gente vai estar manipulando, já que eu tenho essas ações de certa relevância em outras empresas? É necessário trazer para o ativo dessa empresa, da empresa controladora, o valor dos lucros ou prejuízo da controlada, na proporção de sua participação. Ou seja, a gente tem uma empresa controladora e empresa controlada. Essa empresa controladora, ela tem grande parte das ações dessa empresa controlada. Seja 20% ou mais, 50%, enfim. Como existe uma relação entre elas, uma faz parte da outra, uma tem boa parte da outra, é justo, é o correto que se faça isso. Que o lucro ou o prejuízo tem que ser representado no balanço uma da outra. Se a empresa controlada, ela tem um lucro de X, a empresa controladora, já que ela tem parte de ações já controlada, tem que representar proporcionalmente isso no seu balanço patrimonial. Então, a gente precisa registrar lá é necessário fazer esse registro no ativo, o lucro ou prejuízo da controladora. Quando eu digo no ativo, é justamente nessa conta lá de investimentos que a gente vai ter, que vai estar registrando as nossas ações. Então, se teve lucro, a gente proporcionalmente tem que registrar esse lucro. Se teve prejuízo,
proporcionalmente, de acordo com a fatia da sua ação, você tem que registrar esse prejuízo aí. Aí o outro subgrupo, que vai ser o imobilizado. Nesse grupo, devem se classificar os bens e direitos adquiridos para fazer face à operacionalidade da empresa. Então, vão ser bens e direitos que não têm objetivo de revenda e que eles vão ficar parados na empresa. Então, é justamente tudo aquilo que a gente compra para usufruir, que a gente não tem pretensão de revender. Tudo que vai ficar ali parado. E a diferença entre esse mobilizado e o investimento é que o investimento eu fiz, não estou usufruindo daquilo ali ainda. É como eu dei o exemplo para vocês do prédio. Se eu comprei um prédio e eu não estou usando ainda, ele é investimento. Se eu comprei um prédio e eu estou fazendo uso na operacionalidade da minha empresa, ele é imobilizado. Então, exemplos comuns que a gente tem: terrenos, edifícios, instalações, máquinas, móveis, utensílios, veículos e etc. Tudo isso aqui são coisas que não são compradas para você estar revendendo. Obviamente, móveis que você vai usufruir nas suas operações, veículos que você vai utilizar também nas suas operações. Então, tudo que você compra que não faz parte da operacionalidade da empresa, da revenda da empresa, a gente vai estar registrando como mobilizado. Equipamentos, por aí vai. Então, devem ser incluídos como mobilizados também os direitos que tenham por objetivos bens corpóreos, ou seja, adiantamento a fornecedores de bens imobilizados. Se você comprou de um fornecedor um equipamento, uma máquina, você não vai lançar lá no seu circulante o adiantamento ao fornecedor, você vai lançar aqui no seu imobilizado, porque o fornecedor está lhe devendo algo que é imobilizado. Valor de parcelas pagas de um consórcio, você está pagando consórcio de um carro. E aí esse carro, você vai obter ele depois para usar no seu dia a dia na sua empresa, não é para revender. Então, ele é um imobilizado. Então, você vai lançar essa continha adiantamento aos fornecedores lá nesse subgrupo imobilizados. E aí, dentro desse imobilizados, tem a continha ali de exemplo que a gente tinha de depreciação, que é outra coisa também que a gente sabe que existe, mas a gente não fez nenhum lançamento a respeito disso. Então, além da correção monetária do valor de aquisição, quando é obrigatório, não são todos os casos, a gente já viu, os elementos do imobilizado, com exceção de terrenos, eles vão sofrer esse processo aí de depreciação. E ele é também um redutor do nosso ativo, vai ser uma redução do valor. E aqui esse lance de com exceção de terrenos, é porque terrenos eles não sofrem depreciação. Uma vez registrado o valor de custo, ele vai ficar naquele valor, só vai ser reduzido se ele perder valor no mercado, e aí você vai reduzir como uma perda e não como uma depreciação. E essa depreciação trata-se da perda de valor dos bens pelo uso, desgaste ou obsolescência. Tem essas três situações aí. E aí essa depreciação ela vai ser uma conta redutora do nosso ativo. E aí um detalhe, aqui a observação, é que software eles têm taxa de amortização de 50% ao ano. Isso é uma regra sobre software. E software a gente diz que sofre amortização e não depreciação. E aí eu já adianto para vocês que a gente vai ter essas nomenclaturas e que, a grosso modo, representa exatamente a mesma coisa, que é a perca de valor. Mas contabilmente falando, vai existir essa diferença entre amortização e depreciação. E tem a diferença também, esqueci o nome da palavra, mas aqui. E exaustão. A gente tem essas três situações: depreciação, exaustão e amortização. E aí, qual a diferença básica entre essas três situações aí? Depreciação, ela vai registrar o desgaste de bens corpóreos, ou seja, de bens físicos palpáveis. A amortização vai representar o desgaste, a perda de valor de bens incorpóreos, ou seja, de coisas intangíveis, por isso que ele sofre amortização e não depreciação. E exaustão,
Exaustão vai se referir a recursos naturais exploráveis. Por exemplo, se você tem sobre sua patente aí um direito de exploração numa mina, você tem uma mina de exploração, ela não sofre depreciação, ela sofre exaustão. Então, são 3 nomenclaturas para registrar perca do valor daquele bem, só que cada uma delas se refere especificamente a um tipo de bem. Um é para bem corpóreo, um é para bem incorpóreo e o outro especificamente para recursos naturais esgotáveis. Anotem isso aí que faz diferença em termos de nomenclaturas. Aí voltando aqui para a nossa depreciação, as empresas elas devem depreciar os ativos de acordo com a Receita Federal. Então, tem que checar lá como que essa Receita Federal ela está estipulando. E aí existem alguns métodos, eu trouxe alguns exemplos do que está estipulado, que a gente consegue calcular a taxa de depreciação baseada justamente na vida útil que está estipulada para cada um desses itens. Então, por exemplo, veículo. Veículo, a vida útil de um veículo são 5 anos. Baseado nesses 5 anos, a gente encontra a nossa taxa de depreciação ao ano. Como é que a gente faz isso? A gente diz que 5 anos corresponde a 100% desse item. E ao ano, quantos por cento esse item vale? Fazendo uma regrinha aí básica, uma regrinha 3 vai ficar 5x igual a 100, logo x vai ser 100 dividido por 5, que dá exatamente 20% ao ano. Então, com a regrinha de 3 básica, a gente consegue aí encontrar a taxa de depreciação ao ano desses itens aí. Então, basta você saber a vida útil daquele item, e aí tem que ver essas regras da Receita Federal. Baseado nisso, a gente calcula a taxa de depreciação ao ano. Então, prédios se tem a vida útil de 25 anos. Então, 25 anos corresponde a 100%. Um ano vai corresponder a quanto? Então, calculando nossa regrinha de 3, a gente tem aqui que a depreciação vai ser 100 dividido por 25, vai ser de 4% ao ano. E assim sucessivamente. Então, móveis e utensílios normalmente são 10 anos, computadores 5, máquinas e equipamentos 10 anos. E aí, terreno, como eu mencionei para vocês já, ele não deprecia. E aí, baseado nisso, a gente alimenta a nossa conta redutora dos imobilizados, da depreciação. Então, a gente registra anualmente nos balanços contábeis a depreciação do item. Então, tem um exemplozinho aí para demonstrar. Um veículo ele foi adquirido por 45 mil, determine o valor da depreciação anual que esse item vai sofrer. Então, como é que eu vou determinar isso? A gente viu aqui que veículos são 5 anos e 20% ao ano. Então, 20% de 45 mil vai dar quanto? Calculo 20% de 45 mil, vai ser registrado anualmente essa depreciação aí de 9 mil. E aí, como é que eu faço essa contabilização? Registro uma despesa com depreciação, porque eu estou tendo esse gasto, estou perdendo esse valor, então registro um débito em despesa e um crédito lá em depreciação acumulada com veículos. É uma conta do meu ativo, mas é uma conta redutora do meu ativo, por isso que mesmo eu estando colocando valor nela, eu vou lançar como um crédito. E aí, vamos para a situação, ainda falando dessa depreciação, de bens totalmente depreciados. Só que, o que é que acontece com eles? Eu simplesmente tiro dos meus procedimentos contábeis, eles permanecem no meu registro contábil. Então, antes de ler, já vou adiantar para vocês. Mesmo que um item ele tenha sido contabilmente 100% depreciado, se esse item continua nas suas instalações, ele tem que ter a permanência no registro contábil. Ele só pode sair do teu registro contábil quando você vender, quando você colocar no ferro velho, quando ele sair
dos teus estabelecimentos. Então, ó, o simples fato de a depreciação acumulada de um bem do ativo imobilizado haver atingido 100% do custo do bem, corrigido ou não, isso não autoriza a sua baixa contábil. Então, eu vou ter lá o valor do bem, vou ter a redutora dos 100% do valor desse bem, então um vai estar anulando o outro. Contabilmente, esse bem não vai ter valor nenhum, mas ele tem que permanecer no registro contábil para indicar que aquele bem existe na tua empresa. E aí a baixa contábil só poderá ser efetuada quando o bem for de fato baixado, ou seja, quando fisicamente ele for retirado lá da tua empresa. Enquanto isso não ocorrer, devem permanecer registrados na escrituração o custo de aquisição e a respectiva depreciação acumulada de bem. Os bens cuja depreciação acumulada ele já tem acontecido, já tem atingido 100% do seu custo de aquisição, ou seja, você comprou aquele carro por 45 mil, já se passaram 5 anos você usando o carro, então anualmente foi depreciando 9 mil e aí está lá agora a depreciação acumulada em cima de 45 mil. Quando chegar em depreciação acumulada de 45 mil, você não deve mais calcular depreciação em cima desse item. Então, vai ficar o registro do item, 45 mil, e a depreciação acumulada também, 45 mil. Outra situação que a gente pode abranger quando se tratar de depreciação é a depreciação de bens adquiridos usados. Como é que a gente faz o registro desse valor? Como é que a gente resiste a essa depreciação quando a gente já compra um bem usado? Quando o bem adquirido for usado, deverá ser usado o maior dos seguintes prazos, ou seja, metade do prazo de vida útil do bem quando adquirido novo, ou o restante de vida útil do bem, considerado este em relação à primeira instalação. Então, o que é que você vai ter que registrar? Como é que você vai registrar essa depreciação? Desses dois, o que for maior. Se o restante de vida útil desse bem for maior do que o metade, por exemplo, você comprou um carro. A vida útil do carro a gente viu que são 5 anos. Você comprou um carro e ele foi usado um ano só. Então, o restante de vida útil é maior do que a metade do prazo. Então, isso aqui vai ser a regra que você vai seguir. Por outro lado, se você comprou um carro e já foi usado 4 anos, o restante de vida útil dele vai ser um ano. Então, metade do prazo de vida útil dele é maior. Então, um ou outro você vai lançar, dependendo da situação com que você se deparar. Dos dois, o que for maior. Se a empresa adquire um bem que já sofreu depreciação total, onde o prazo de vida útil já se esgotou, porém ele ainda serve para ser utilizado, a empresa que o adquirir não poderá mais fazer depreciação. Então, quando você adquirir, você vai registrar o bem, você vai registrar a depreciação que foi acumulada, mas você não vai mais utilizar, você não vai mais fazer depreciação em cima daquele bem, até porque ele já está 100% depreciado. O último grande grupo, subgrupo aí do ativo não circulante, que seria o intangível, são direitos que têm por objeto bens incorpóreos destinados às operações da companhia. Então, é tudo que a gente tem destinado às operações que for incorpóreo, que for intangível, que não for palpável. Então, um ativo intangível é um ativo não monetário, identificável sem substância física. Então, a gente não tem algo palpável. Um ativo intangível só deve ser reconhecido se ele atender esses dois pré-requisitos simultaneamente. O custo do ativo puder ser mensurado com segurança, então a gente tiver uma maneira de mensurar quanto custou para se ter aquele ativo. E 2, for provável que benefícios futuros serão gerados em favor dessa empresa. Então, eu só posso registrar como um ativo intangível se eu tiver como mensurar o custo e se aquilo for me dar benefício futuro. Se eu não for ter benefício futuro nenhum em cima daquilo, isso não vai ser um bem intangível, um ativo intangível, porque eu não tenho nenhum retorno a se obter em cima daquilo ali. Então, esses dois pré-requisitos eles têm que ser atendidos. E aí, exemplos desses bens intangíveis seria a marca da empresa, patentes,
direitos de exploração de jazidas, direitos autorais, franquias, licenças e por aí vai. Tudo isso são bens incorpóreos e que faz parte aí do ativo da empresa que seria lançado nesse subgrupo intangível. Quando a empresa comprar o direito de uso de determinada marca ou patente, fica sob sua propriedade e esse valor deverá ser ativado. Então, isso é um exemplo. Se uma empresa comprou uma marca ou comprou uma patente, o custo que ela pagou por aquilo vai ser registrado no ativo, lá no intangível. Por outro lado, se ela não comprou, se foi a própria empresa que desenvolveu determinada marca ou patente, como é que a gente registra isso? A gente tem que contabilizar os gastos efetuados para se desenvolver essa marca ou esse patente e eles devem ser somados e registrados no nosso ativo. Então, se essa marca ou patente terminar por ter valor no mercado, que isso necessariamente é um detalhe para poder ser lançado como bem no nosso intangível. Então, tem essas duas situações para a gente lançar no intangível. Se a empresa compra a marca, o patente, o que for, o software, seja lá o que for, vai ser lançado pelo preço de custo que a empresa pagou. Se a empresa que desenvolve, segunda situação, vai ser lançado, vai ser contabilizado todos os gastos que foram efetuados nesse desenvolvimento e isso vai ser lançado como o custo desse item lá, que é um direito meu, um bem meu, na minha conta do intangível. Os intangíveis com vida útil definida, eles vão ser amortizados, que a gente já viu isso agora há pouco, vão sofrer amortização porque é intangível. Já os com vida útil indefinida, eles não vão sofrer amortização. E aí a gente encerra nossas contas do ativo. Posteriormente, na próxima aula, a gente vai estar estudando as nossas contas do passivo. Então, veja que a gente está o tempo inteiro revendo, só que com mais detalhes, coisas que a gente já estudou. Então, a gente está aumentando a nossa bagagem em termos de conhecimento dessas questões de terminologias contábeis. Então, por hoje é só. Até a próxima aula.